Renda fixa e renda variável. Quais os tipos de investimentos em cada uma dessas duas modalidades? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas? É o que você vai ver nesse vídeo. Existem duas categorias de investimento, os que são classificados como de renda fixa e os que são classificados como de renda variável. Nos de renda fixa, teremos os títulos públicos, que antigamente eram denominados com essas letras complicadas, mas hoje são denominados tesouro. As debêntures também estão classificadas nessa categoria. As letras de crédito do agronegócio, as letras de crédito imobiliárias, os CDBs, os certificados de depósitos bancários e os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, os CRAs, são todos classificados nessa categoria. Já os de renda variável são as ações, os ETFs e os fundos imobiliários. E por que se diz renda fixa e renda variável? Isso porque nos investimentos de renda fixa, a taxa de remuneração é pré-definida no momento da contratação. Imagine que você vai emprestar dinheiro para um amigo e aí no momento da contratação você fala para ele, olha, a taxa de juros vai ser de 2%. Então esse seria um investimento de renda fixa, porque você já sabe quanto você vai receber. Já nos de renda variável, como o próprio nome diz, não se sabe qual vai ser o retorno futuro. Então no caso de ações, por exemplo, uma ação ela pode se valorizar ou ela pode se desvalorizar. Ela pode se valorizar no percentual muito alto ou ela pode se valorizar no percentual um pouco menor. Ou seja, você não sabe qual será a remuneração do seu investimento no momento da contratação. Nós vamos ter vídeos aqui para falar sobre cada um desses tipos de investimentos, ações, ETFs, CDBs, etc. Mas de forma geral, quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses dois tipos de investimentos? Então, nos investimentos de renda fixa, eles são mais seguros, é um porto seguro para a sua carteira. Nós vamos ter um vídeo aqui ensinando como montar uma carteira de investimentos. Eles oferecem uma rentabilidade menor, já que o risco é menor. E você sabe que quando se trata de investimentos, quanto maior o risco, maior o retorno. Alguns deles oferecem garantias, como no caso dos CDBs, por exemplo. Então, se por algum motivo aquela empresa que emitiu o CDB não honrar o pagamento, existem garantias nesse caso. Já os de renda variável, eles são mais arriscados, porém oferecem uma rentabilidade maior e por esse motivo também não tem garantias. Vamos entender também o que não é investimento. Então é preciso entender que quando você compra sua casa própria, seu carro próprio ou você investe em um consórcio, isso não é investimento. Isso porque o investimento, a ideia do investimento é que você coloque o dinheiro para trabalhar para você, para te render uma remuneração. Quando você gasta com a sua casa própria ou com o seu carro, você está tirando dinheiro do seu bolso e não colocando dinheiro para trabalhar para você, mesmo que essa casa tenha uma valorização ao longo do tempo, pois o dinheiro não vai entrar no seu bolso. Além do mais, é comum as pessoas comprarem uma casa e muito tempo depois pensar que essa casa se valorizou, mas ela não fez o cálculo da inflação do período. Muitas vezes isso que ela acha que foi uma valorização foi apenas a correção da inflação ou nem isso. Isso não quer dizer que você não deva gastar com o seu conforto, pois o investidor de sucesso tem que pensar em investir para viver e não viver para investir. E para não cair no erro de viver para investir, você precisa se lembrar do princípio de Pareto. O princípio de Pareto diz que 80% de qualquer resultado corresponde a 20% do esforço. Imagine uma pessoa obesa e sedentária. De repente ela quer mudar de vida. Ela muda um pouco a sua alimentação e começa a se exercitar. E só em fazer isso, acreditem, ela pode emagrecer muito, fazendo dieta e tendo uma rotina regular de exercícios. Porém, essa pessoa, depois de emagrecer bastante, ela pensa, agora eu quero disputar o recorde mundial dos 100 metros rasos. Se vocês acompanham algum esporte, vocês sabem, para conseguir correr apenas alguns segundos a menos ou alguns minutos a menos, os atletas têm uma rotina extremamente difícil. Dedicam sua vida para treinar, melhorar os resultados, até o tipo de roupa que ele utiliza na prova, por ter menos atrito com o ar, ou o tipo de calçado pode influenciar no resultado.
Ou seja, para conseguir esses 20% de resultados que faltam para ele atingir a marca olímpica, ele vai ter que fazer agora um esforço de 80%. Quando se fala em investimentos, nós podemos pensar nesse princípio também. Não vai fazer muita diferença você poupar demais, contar cada centavo do que você gasta, viver uma vida de dificuldades muito abaixo do seu padrão de vida que você poderia levar. No final, não vai fazer grande diferença nos seus resultados. Então, o ideal é que você poupe até 20% do que você ganha. Isso já é mais que suficiente para te garantir um futuro e para que você viva com o mínimo nível de conforto. É por isso que você tem que pensar bastante nesse primeiro ponto aqui do que não é investimento. Você precisa investir em uma casa própria digna, de acordo com o seu padrão de vida. Mas muita gente que erra aqui nesse ponto tem dificuldades para toda a vida. Se você escolhe uma casa que está muito acima do seu padrão de vida, você vai precisar levar a uma rotina muito sacrificante e muito regrada para conseguir economizar para pagar aquela casa. Você vai acabar tendo uma qualidade de vida ruim. Da mesma forma, não é interessante você morar em uma casa que está muito abaixo do seu padrão de vida para economizar o restante do dinheiro. E aí, novamente, você vai ter uma qualidade de vida ruim e aí também você vai estar cometendo o erro de viver para investir e não investir para viver. Lembra do nosso primeiro vídeo? Inclusive vou deixar no card aqui para quem não assistiu. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que vai te ensinar o passo a passo de como investir na bolsa. Lá nós falamos sobre a importância dos primeiros aportes, de começar cedo. Veja que aqui também a gente pode lembrar da regra de Pareto, pois os aportes iniciais, os 30% de aportes iniciais correspondem lá no final a 70% do seu patrimônio. Isso porque imagine o seguinte, imagine que você já está investindo há 20 anos. Então aquele primeiro aporte que você fez há 20 anos atrás, aquele dinheiro ficou trabalhando para você. Trabalhou para você durante 20 anos. Então aqui esse gráfico mostra muito bem a importância de começar cedo e a importância dos primeiros aportes. E você que já investe ou pensa em investir, você pensa em investir em renda fixa ou variável com a atual taxa Selic? Deixe aí nos comentários. Se você vai investir nas duas, fala pra gente em qual percentual você vai investir, em uma ou em outra, qual é a sua estratégia. E até a próxima.